Hoje eu tenho um desafio para fazer para você aqui nesse vídeo. Se você é arquiteto, designer de interiores ou paisagista, estudante ou recém-formado, eu quero que você preste muita atenção nos próximos 2 minutos desse vídeo. E se eu não trouxer nenhuma informação relevante para você, você pode ir embora, não precisa assistir o restante. Mas se eu trouxer informações novas, que você percebe que vão agregar algum valor, eu quero que você assista até o final, porque eu tenho certeza que eu vou trazer um conteúdo muito bom sobre a forma como a gente deveria atuar especificando os jardins verticais para os nossos clientes. É a forma como eu trabalho. Se você algum dia já fez uma pesquisa sobre o assunto, deve ter reparado que existem produtos e tecnologias diferentes por aí. Cada produto de cada tecnologia disponível utiliza materiais diferentes e tem um formato próprio. Concreto, plástico, cerâmica, feltro, EPS, que é o isopor, ou fibra de vidro. Todos esses materiais estão disponíveis por aí e vão interferir no resultado final. Uma planta em um sistema de encaixe de vaso isolado vai ter um certo limite para crescer. Se esse limite for uma calha, ela vai ter muito mais espaço. E se for uma manta, ela vai ter toda a manta para liberar suas raízes e para poder se espalhar. O consumo de água em cada um desses sistemas completamente diferente. A forma como essa água vai ser distribuída e vai escoar por todo o jardim também. E o adubo a ser utilizado muitas vezes também precisa ser diferente. Alguns sistemas, inclusive, podem precisar de casa de bombas para um determinado tamanho, enquanto outros sistemas não precisam disso. Tem espaço no projeto? Uma folha nova de uma planta cresceu, entrou embaixo do bico gotejador, a água está pingando nessa folha e está indo de folha em folha para fora desse jardim. Molhou o piso e os móveis do cliente? Tem sistema em que isso acontece pela característica do sistema e tem sistema em que isso não acontece. O cliente tem um filho pequeno que coloca a mão em tudo. E ele também quer se mudar depois e quer ter a possibilidade de levar o jardim com ele. E aí, você sabe quais sistemas atendem esses requisitos? Uma piscina que esteja colada em um jardim vertical vai dificultar o acesso para a implantação e para a manutenção. A falta de ponto de água e de dreno não precisa ser um impeditivo, dependendo do tamanho do jardim. A falta de parede também não. Lógico, dependendo do tamanho também. Mas a gente já tem algumas poucas opções no mercado que são autoportantes. Diante desses poucos exemplos que mostram a diversidade e a complexidade das situações que a gente encontra na hora de fazer o nosso projeto, eu te pergunto, como ignorar as condições das plantas, as tecnologias no mercado, as situações específicas do ambiente e as necessidades particulares de cada cliente? Na minha opinião, não tem como ignorar. E eu sofro por ver que muitos de vocês, quando pedem orçamento de um jardim vertical, só se preocupam em passar as medidas gerais e não se preocupam em entender essas outras questões que afetam a decisão. Não adianta se preocupar só com preço. Pense em tudo isso que eu acabei de falar. Você entende a quantidade de pontos que tem um risco potencial de se tornar um inconveniente muito grave ou até realmente um dano maior, um prejuízo real para o seu cliente e para você, se você deixar de analisar todas essas condições? É fundamental que você saiba analisar todos esses pontos antes, cruzar todos esses dados para saber direcionar os pedidos de orçamento quando você recebe essa solicitação do seu cliente. Só depois de fazer esse direcionamento e receber esses orçamentos é que você finalmente vai poder fazer a comparação com o preço, porque você vai também poder olhar para os benefícios, prós e contras, as características de cada um e fazer essa comparação com o preço de forma clara e objetiva. Se você quiser fazer uma indicação livre de falhas dessas mais graves, que muitas vezes podem custar mais caro do que a própria implantação do jardim, que a gente sabe, ela é cara, e existem tecnologias mais caseiras que às vezes atendem o nosso cliente, mas às vezes aquilo não é o que ele precisa. Então você precisa ter consciência desse processo, você também precisa fazer esse tipo de análise. Já faz muitos anos que eu trabalho dessa maneira e eu fui aprimorando os meus processos e cheguei em um método que hoje eu trago aqui, disponibilizando para você também aprender a seguir todos esses passos e poder fazer essas escolhas com muito mais segurança, com muito mais propriedade, entendendo o que você está especificando para o seu cliente, entendendo o que você está recebendo de orçamento e sabendo explicar para ele que é quem tem que tomar realmente a decisão final
porque é o seu cliente que vai conviver todos os dias com aquele jardim. A gente não pode pensar só no preço da implantação, a gente tem que pensar também na manutenção, tanto na facilidade ou dificuldade, quanto no custo. Isso já é aquilo que você faz para todos os outros itens que vão compor o seu projeto, certo? Não tem por que não fazer também para os jardins verticais. Então, se o problema era que faltava conhecimento para você, eu acho que eu posso ter essa solução junto comigo no meu curso, e eu venho te fazer esse convite agora. Se você quer parar de depender da sorte, daquilo que estão te entregando, se você quer ter consciência sobre o processo de escolha dos jardins verticais, eu vou te convidar a clicar nesse botão que está aqui nessa página, se você estiver vendo o vídeo pela página, ou se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição um link que vai levar para essa página que eu estou falando, que vai ter muito mais informações sobre essa metodologia que eu construí, que ela tem uma ordem certa para ser seguida, e sobre a turma que eu estou abrindo desse curso, e vou deixar disponível para você. Nos vemos em breve.